Um vídeo viralizou nesses últimos dias, primeiro em redes direitistas ou da extrema-direita e depois chegou na grande imprensa e passou a ser debatido por muita gente, né? Eu quero ler para vocês aqui primeiro uma reportagem do portal Metrópole sobre isso, depois mostrar o vídeo para vocês e tentarmos entender algumas coisas sobre isso, né? Então, a manchete é: Universidade Federal do Maranhão promove erotismo, educar com o cu. Cantora de A Travestis, Tertuliana Lustosa, protagonizou dança erótica durante palestra na Universidade Federal do Maranhão. A historiadora e cantora Tertuliana Lustosa protagonizou performance erótica durante palestra na Universidade Federal do Maranhão nesta quinta-feira, dia 17. Em vídeo é possível vê-la subindo em uma cadeira, levantando o vestido e expondo suas partes íntimas, educando com o cu, diz a influenciadora no fim da apresentação. Autora da música Murro na Costela do Viado, do grupo A Travestis, ela soma 26,9 mil seguidores no Instagram. A palestra ocorreu durante o primeiro encontro de gênero do grupo de pesquisa e epistemologia da antropologia, etnologia e política da Federal do Maranhão, né? O encontro segue até sexta-feira, dia 18, até ontem, e tem como título Gênero para além das fronteiras, tendências contemporâneas na América Latina e no Sul global. A Universidade Federal diz que tomará as providências cabíveis e que respeita o ambiente acadêmico inclusivo. Segundo os organizadores, o evento tem como intuito reunir representantes de diversas vertentes acadêmicas e que pensam, discutem e tensionam o gênero e suas interseccionalidades a partir do Sul global. O objetivo é fortalecer as trocas acadêmicas e a diversidade de experiências de vida que refletem as leituras e a atuação de pesquisadores do grupo. E aí, eu vou pôr para vocês o vídeo aqui para vocês assistirem, né? Vou pôr borrado aqui porque eu não quero também que bloqueie esse vídeo aqui, né? Vamos assistir juntos aqui esse vídeo. Da mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Educando com o cu. Então, essa ideia aí de educando com o cu já causou polêmica antes, já foi, sabe, objeto de reportagens ano passado, e tem um artigo que eu fui ler o artigo aqui, que foi publicado no periódico da Federal da Bahia, dessa pessoa, e é um texto que eu não sei se eu entendi o propósito, realmente não sei se eu compreendi do que se trata, qual seria o objetivo, mas tem um trechinho aqui nas considerações finais que acho que reflete aquilo que eu quero abordar sobre essa questão, né? Diz o seguinte aqui: entender o cu como tecnologia pedagógica é propor novas formas de habitar o conhecimento e pensando em suas particularidades e consequências psicossociais. Como um homem cisgênero heterossexual lida com o seu cu, como é diferente falar de um cu de uma pessoa branca de um cu de uma pessoa negra ou indígena no Brasil, contra uma universalização do uso político do cu. Quais relações perpassam o cu na vida capitalista para uma travesti brasileira que vive em condições de prostituição quase sempre como única fonte de renda. Aqui você tem, talvez, como eu falei, o ponto central para a gente entender como é que chega nesse ponto, né? Porque me parece que o simples fato de alguém ousar questionar isso, criticar isso que aconteceu aí na Federal do Maranhão, né? O simples fato de você ousar criticar isso já te cola um rótulo de preconceituoso, de transfóbico, de, sei lá, LGBTfóbico, qualquer outra coisa. Qualquer tipo de rótulo para calar sua boca, porque você não tem como compreender a experiência de um cu subalternizado de uma travesti no Brasil. Então, assim, inclusive fala aqui, né, contra a universalização, ou seja, não há como compreender fora daquele horizonte. Um cu branco, hétero, não tem como compreender a experiência do cu subalternizado. E aí, eu quero usar isso aqui para podermos pensar isso, né? Porque eu percebi que ao longo dos últimos tempos, últimos meses, muita gente da esquerda tem questionado e tem proposto algumas críticas em relação às pautas identitárias, aos movimentos identitários, ao tipo de ideologia que perpassa esses movimentos e como isso estaria desintegrando pautas importantes da esquerda ou fragmentando a esquerda de modo que
tem inclusive repelido o eleitor, né, ou o cidadão comum, o trabalhador normal, que não se vê refletido nesse tipo de pauta. E aí alguém no comentário aqui de um vídeo meu, nem sei qual foi o vídeo, mas me indicou um livro que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido ainda, que é esse aqui, que é do Yascha Mounk. O livro se chama em português A Armadilha Identitária, que em inglês The Identity Trap. E aí o que o Yascha Mounk faz é retraçar a história dessas pautas identitárias, como elas vão, nos Estados Unidos aqui, né, então ele traça o contexto norte-americano, como elas chegam nas universidades e como elas passam das universidades para as redes sociais, e aí desse modo começa a povoar o imaginário coletivo, de modo que hoje a esquerda global, né, não apenas no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, aqui na Europa também, no Brasil, a esquerda global passa a se pautar por esse tipo de referências teóricas e por tipos de luta que acabam, como eu falei, fragmentando as pautas de esquerda, de modo que já nem sequer há comunicação entre esses grupos, né? Então cada um fala uma linguagem, cada um fala de uma luta em particular, e é como se cada grupo não tivesse comunicação e nem sequer a possibilidade de compreensão do que o outro grupo diz. Por exemplo, um ativista negro não fala a mesma linguagem, ou não consegue nem sequer transmitir para um ativista, sei lá, um comunista branco o que ele pensa. Então, assim, é como se não houvesse, de fato, a possibilidade de trocar ideias, e muito menos com a direita, né? Muito menos com a extrema-direita. Então, assim, se já não é possível dialogar com seus pares de esquerda, imagina dialogar com alguém que pensa muito diferente de você em relação a outras questões. Então, esse trechinho aqui que eu separei, né, reflete muito aquilo que o Yascha Mounk fala, porque o que o Mounk mostra nesse livro é como certos autores foram se tornando populares na academia, nos Estados Unidos principalmente, e desse modo defendendo certas ideias que não são bem as ideias que os grupos identitários vão aplicar depois, né? Porque quando vai para a rede social vira uma mimetização daquelas ideias. Então é uma simplificação grotesca das ideias desses autores, de modo que já não é aquilo que eles defendiam. Por exemplo, ele menciona aqui alguns autores de referência que seriam o Foucault, o Edward Said, entre outros autores, que seriam as referências desses ideais que vão dar margem para os grupos identitários. Esses autores possivelmente, se observassem o estado de coisas hoje, possivelmente olhariam estupefatos para o que está acontecendo. Não me parece, conhecendo um pouco, né, daquilo que eu já li de Foucault, não me parece que o modo como se usa a teoria dele para defender certas ideias estaria de acordo com aquilo que ele realmente pensa. Claro, não posso aqui também falar pelo Foucault que está morto já, mas certamente a gente pode imaginar aqui que o modo como essas ideias adentram o debate público é muito diferente do modo como esses autores debateram sistemas em suas épocas, nas suas obras e na academia. Mas isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu, começou nos anos 90, anos 2000 se popularizou, e de 2010 em diante adentra as redes sociais e se torna esse fenômeno. E aí, como eu falei, acaba a possibilidade de você poder questionar esses grupos, porque ao fazer isso você já é rotulado como alguém preconceituoso, que não tem lugar de fala, deve ter apenas um lugar de escuta, e você tem que calar a boca e aceitar esse tipo de coisa sem qualquer tipo de possibilidade de crítica. Então, assim, se você for de esquerda, você tem que assistir essa cena aqui, Educando com o Cu, lê esse texto aqui, que é um texto muito confuso, lê esse texto e você tem que simplesmente dizer amém, porque se você criticar, você tá ferrado, você vai pro paredão. Isso aqui seria uma espécie, né, uma espécie de argumentum ad baculum, que é o apelo à força, né? Ou seja, você concorda comigo, porque se você não concordar, você vai ser massacrado, vai ser cancelado publicamente, vai ser rotulado como alguém intolerante. E aí, nesse trabalho aqui, nesse artigo em particular, né, que eu li para poder fazer esse vídeo, há algumas referências também que eu acho que foram utilizadas de maneira inapropriada, né? Por exemplo, ela cita ali o Paulo Freire e o Ailton Krenak. Então, assim, não sei até que ponto que esses autores, né? O Paulo Freire também não pode falar por si, o Ailton Krenak está vivo, mas não sei até que ponto que esses autores concordariam com os pressupostos daquilo que seria o Educando com o Cu e nem sequer as conclusões dessa pessoa, né? Então, assim, é um modo de você pegar um autor que não diz aquilo que você quer defender, ou diz de um modo que não é aquilo que você está dizendo, para chegar ou para justificar posições que não são posições que esses autores defenderiam normalmente. E aí também é muito complicado, né? É muito complicado o modo como você vai utilizando essas referências
para fins que não são exatamente os fins propostos por esses autores, né? Então, assim, não me parece que Paulo Freire seria alguém também que concordaria com um ideal de educando com o cu. Não me parece que faria isso, mas também não posso falar pelo Paulo Freire. E já pegando esse gancho aqui, porque é algo muito recorrente que se faz, né? As pessoas pegar referências, pegar autores para tentar justificar ideias que esses autores jamais defenderiam ou não daquele modo. E aí, para isso, né, eu quero ler um comentário que eu recebi dias atrás aqui num vídeo meu, porque vai ajudar a compreender como se dá esse fenômeno. O comentário foi do Caltamoio. Ele falou o seguinte aqui, olha: Henri Bugalho, você não explicou por que o anarquismo é utópico, ou qualquer outra crítica a essa factível proposta para a classe trabalhadora. Que ele se referia a um vídeo no qual eu falava no qual eu justificava a minha posição de que, para mim, eu entendo que o anarquismo e o comunismo são visões utópicas, ou seja, elas são irrealizáveis por várias dificuldades que a gente possa imaginar. Mas ele prossegue aqui. Parece típica crítica de quem não tem perspectiva progressista, de rompimento com a exploração capitalista, pois com a devastação ambiental, aquecimento global, miséria e grande desigualdade social, mostra que na verdade já vivemos uma distopia. Para variar nesse ponto, o canal errou. Então, assim, algumas coisas aqui que valem ser mencionadas. Primeiro, porque perspectiva progressista não propõe rompimento com a exploração capitalista. Pelo contrário, usando o sistema, né, dentro do sistema, empreender reformas de modo a tornar a vida dos trabalhadores melhor. Então, assim, não é uma ruptura. Ruptura tem a ver com propostas de esquerda radical, não de esquerda progressista, que tem essa perspectiva de progresso no interior do sistema. Então, primeira coisa. E a segunda coisa, talvez eu concorde que a gente esteja vivendo uma distopia. Eu acho que o mundo no qual a gente está e para onde a gente se encaminha vai ser muito parecido com uma distopia. Vai ser muito parecido com aquele livro que depois virou filme, A Estrada, né, do Cormac McCarthy. É uma história na qual a calamidade climática já é uma realidade e aí cada um que se vire como possa. Para mim a distopia é muito mais real do que uma utopia, mas quando ele fala aqui que eu não expliquei por que o anarquismo é utópico, aqui você tem um erro argumentativo que é muito básico, Eu não espero que o Caltamoio saiba disso, né, porque não sei se ele estudou alguma coisa sobre retórica, sobre oratória, sobre discurso, sobre argumentação lógica, então assim, é algo que está geralmente fundamentado nesse tipo de estudo, então ele não tem a obrigação de saber isso, mas alguém que é formado em filosofia deveria saber, alguém que é doutor em filosofia deveria saber disso, embora também haja um tremendo déficit na universidade em relação a esse tipo de ensino de como você estruturar um argumento. Eu, por exemplo, embora seja formado em filosofia, só fui aprender isso de fato quando eu fui pesquisar e estudar isso. Então, assim, imagino que tem muita gente formado e pós-graduado em filosofia que não saiba como estruturar um argumento de maneira razoável e consistente, porque a formação de filosofia é basicamente para você analisar e justificar a posição dos outros, não é para que você justifique as suas posições. Raramente você vai encontrar um trabalho de filosofia, alguém formado em filosofia, alguém, sabe, um doutor em filosofia, que tem um trabalho no qual ele elabora suas próprias ideias e justifique suas ideias. E aí precisaria, sabe, adotar certos princípios argumentativos para poder defender aquilo que ele pensa. Geralmente ele está defendendo a ideia de outra pessoa, defendendo a ideia do Foucault, defendendo a ideia do Marx, defendendo a ideia do, sei lá, do Descartes, defendendo a ideia do Nietzsche e assim por diante. Então ele pega um autor, que é o autor de preferência dele, o autor que ele estudou a vida inteira, e ele vai analisar a obra desse autor e demonstrar ali, sei lá, as teses apresentadas, a coerência daquilo que aquele autor fez. Então, assim, é um trabalho que, em grande essência, é de comentarista, né, de comentários sobre os outros. E é um trabalho meio parasitário também, se for pensar em última instância, que você está sempre trabalhando sobre o que o outro pensou, não sobre aquilo que você, sabe, analisou e considerou e refletiu sobre o mundo. Então, é muito difícil que alguém aprenda como fazer ou estruturar um argumento a partir das suas próprias ideias, sempre a partir das ideias dos outros. E aí o que acontece é que um dos elementos mais básicos da argumentação racional, que é fundamental, na verdade, eu tenho um livro sobre isso aqui, só sobre esse assunto, que é esse aqui do Douglas Walton, que é a maior referência atualmente sobre lógica informal e sobre argumentação, que se chama Burden of Proof, Presumption and Argumentation, que em português seria ônus da prova, presunção e argumentação. E aqui, esse livro, embora ele seja mais focado, né, ao longo da obra na questão legal do ônus da prova, ele trabalha com essa ideia que é essencial, segundo ele, é o pilar fundamental da argumentação, que é o ônus da prova. O que é isso? O que é o ônus da prova? Quem afirma uma coisa, quem defende uma ideia, ela tem que provar essa ideia. Então, se você diz, por exemplo, que vai haver uma sociedade comunista graças ao fim da luta de classes, graças, sei lá, ao fim do capitalismo e ao fim da luta de classes, quem tem que provar isso é você que está afirmando isso. Não é quem está contestando, não é quem está duvidando.
Quem tem que apresentar as evidências é quem defende o anarquismo. Quem tem que provar que é possível uma sociedade anarquista sem Estado é quem defende essas ideias, não quem questiona. Do mesmo modo como quem defende a existência de Deus é quem tem o dever de demonstrar a existência de Deus, não quem é ateu. O ateu não tem nem como comprovar a não existência de algo. Como é que você vai comprovar a não existência de Deus? Como é que você vai fazer isso? Como é que você parte para provar isso? Vamos supor, por exemplo, você defenda que tem duendes no seu quintal. Ah, eu moro numa casa e eu vi duendes lá. Daí você vai lá, prove. Prove. Como é que você sabe disso? Tem foto desses duendes? Tem vídeo dos duendes? Você tem um duende que mora com você e você alimenta esse duende? Como é que você prova isso aí? Ah, não tem como provar. Tem inclusive no livro do Carl Sagan, né, que é O Mundo Habitado por Demônios, que ele faz um exemplo disso, que é o dragão invisível na garagem. Que o cara diz, olha, tem um dragão que mora na minha garagem, só que ele é invisível, ele não pode ser identificado por sensores de calor, não tem como identificar esse dragão, mas ele mora na minha garagem. Então assim, quem tem que provar alguma coisa não sou eu. Quem tem que provar que o anarquismo é viável, é uma possibilidade, é uma probabilidade histórica, quem tem que fazer isso é quem defende isso. Não quem contesta, porque senão não tem como apresentar, em boa parte dos casos, prova negativa. Não tem como você trazer evidências da não existência de algo. Então, assim, eu não tenho como explicar por que o anarquismo é utópico, porque não há provas, porque não há sociedades complexas anarquistas, nunca houve. Então, assim, se um dia acontecer, vamos supor que por uma improbabilidade do futuro acontecer um tipo de sociedade anarquista, aí terá uma evidência de que isso é possível. Mas enquanto não acontece, está no reino das possibilidades, é claro, mas com um percentual mínimo de possibilidade. E aqui a gente pode citar muitas referências que vão contestando essa possibilidade com base em muitos aspectos. Eu mencionei, por exemplo, a crítica marxista em relação ao anarquismo, até porque eram duas ideias que estavam em disputa, né? No século XIX, por exemplo, o anarquismo ele era muito popular em muitos países, até mais do que o marxismo. Então, por exemplo, Espanha, por exemplo, é um país no qual o movimento anarquista era muito forte. Então, nessa disputa de ideias, havia também uma disputa teórica, né? De autores marxistas versus autores anarquistas, e um tentando demonstrar como a outra visão não era viável. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês um texto chamado Observações sobre o Anarquismo, ou Notas sobre o Anarquismo, que é do Chomsky, que é um autor muito conhecido também da esquerda, que se identifica como anarco-sindicalista, né, ou está alinhado com essas ideias, e ele escreveu esse texto aqui como introdução para um livro que é do Daniel Guérin, que é Anarquismo da Teoria para a Prática. É um livro dos anos 70. E aí o que o Chomsky mostra aqui é justamente essa disputa que havia, né, entre os anarquistas e os marxistas. Ele fala aqui muitas coisas sobre a história do anarquismo, e ele inclusive fala, olha, ele não chega a falar que é uma utopia, mas ele fala que é muito improvável que vai acontecer um tipo de sociedade anarquista como aquela que está na literatura, né. E ele diz o seguinte aqui, olha, o Chomsky falando sobre essa disputa de ideias entre anarquistas e marxistas. Engels, em uma carta de 1883, expressou seu desacordo com essa concepção da seguinte forma. Essa concepção são os anarquistas, né? Diz o Engels aqui. Engels, que é o parceiro, né, do Marx, se vocês não souberem. Os anarquistas colocam a questão de cabeça para baixo. Eles declaram que a revolução proletária deve começar eliminando a organização política do Estado. Mas destruir o Estado em tal momento seria destruir o único organismo por meio do qual o proletariado vitorioso pode afirmar seu recém-conquistado poder, conter seus adversários capitalistas e realizar aquela revolução econômica da sociedade, sem a qual toda a vitória terminará em uma nova derrota, em um massacre em massa dos trabalhadores, semelhante ao que ocorreu após a Comuna de Paris. O que diz o Engels aqui é o seguinte, olha, se você acaba com o Estado, como propõem os anarquistas, de uma maneira revolucionária, o que vai acontecer na sequência é que essa revolução será derrotada, porque os inimigos da revolução terão a força, inclusive militar, para derrotar a revolução. Se você destrói a estrutura estatal, né, que é a estrutura que detém o poder, inclusive, das Forças Armadas, essa revolução está fadada à derrota. E aí prossegue aqui o texto do Chomsky. Em contraste, os anarquistas, mais eloquentemente Bakunin, alertavam sobre os perigos da burocracia vermelha, que se revelaria a mais vil e terrível mentira que o nosso século criou. Aqui o Bakunin fala dos marxistas, né? O anarco-sindicalista Fernand Pelloutier perguntou: será que até mesmo o estado transitório ao qual devemos nos submeter necessariamente e fatalmente será uma prisão coletivista? Não poderia consistir em uma organização livre, limitada exclusivamente pelas necessidades de produção e consumo, com todas as instituições políticas desaparecendo? Então aqui foi aquilo que eu falei basicamente, né? Que os anarquistas criticavam os marxistas dizendo o seguinte: esse estado transitório do socialismo, que seria o estado transitório para poder chegar até o comunismo,
poderia levar a uma tirania, né? Prossegue o texto do Chomsky. Não pretendo saber as respostas para essa questão, mas parece claro que, ao menos que haja, de alguma forma, uma resposta positiva, as chances de uma revolução verdadeiramente democrática que alcance os ideais humanistas da esquerda não são grandes. Martin Buber colocou o problema de forma sucinta quando escreveu: não se pode esperar, pela própria natureza das coisas, que uma pequena árvore que foi transformada em um porrete dê folhas. A questão da conquista ou destruição do poder do Estado é o que Bakunin considerava ser a principal diferença entre ele e Marx. De uma forma ou de outra, o problema surgiu repetidamente no século seguinte, dividindo os socialistas libertários, os anarquistas, dos autoritários, que seriam os marxistas, ou os bolcheviques, né? Então aqui é um texto do Chomsky, não sou eu falando aqui. Então, assim, esse debate sobre a possibilidade da revolução, do anarquismo, do comunismo, era um debate que estava muito vivo e era recorrente. Ele só foi silenciado, de certo modo, depois da vitória dos bolcheviques na Revolução Russa. E aí mostraria para o mundo, né, a viabilidade do projeto socialista, de modelo marxista. Mas, ao mesmo tempo, também, né, segundo o próprio Chomsky aqui, acabou demonstrando como Bakunin tinha razão, que esse Estado provisório, na verdade, seria um Estado definitivo de tirania e de opressão. Então, aqui é um debate que se dava entre esses grupos. Mas é claro que não são os únicos grupos que estavam debatendo essa possibilidade do fim do Estado. Há muitos outros grupos, há muitos outros autores, há muita gente que pensou sobre isso, inclusive desde o século XVII. Você tinha lá o Hobbes pensando no estado da natureza, o Locke e assim por diante. Tem um autor que se chama Robert Nozick, que projetou um cenário de como se dariam as coisas no livro dele que se chama Anarquia, Estado e Utopia. Nos primeiros capítulos, o que o Nozick faz é tentar propor um modelo do que seria uma sociedade anarquista e por que na visão dele, sendo um libertário, né, na visão dele ainda era melhor que haja um Estado mínimo, um Estado minimalista. Ele vai dizer o seguinte, olha, vamos supor que acabasse o Estado, acabasse a sociedade, sabe, com essa estrutura de poder, de monopólio da violência. Então você tem pessoas que vão viver suas vidas, vão se reunir em comunidades, porque é o modo como a gente consegue, inclusive, nos proteger. A gente vai viver em comunidades e vai tentar tocar nossas vidas. O que vai acontecer, segundo Nozick, é rapidamente vão surgir problemas na sociedade. Então, assim, você vai ter disputas entre as pessoas. E isso é um fato mesmo, em tribos, em sociedades primitivas. Ou seja, em qualquer sociedade humana vai haver problemas, vai haver disputas entre os seus integrantes. Ou seja, sei lá, o fulano vai roubar alguma coisa do outro, vai cometer uma agressão contra o outro, vai matar alguém, e assim por diante. Então, nessas sociedades há problemas. Para resolver esses problemas, é preciso algum tipo de instância de deliberação para poder, criar algum tipo de punição. No estado da natureza, do Hobbes, por exemplo, do Locke, o que vai acontecer é que a pessoa, né, o indivíduo, ele vai ter a autoridade para poder obter a compensação pela agressão sofrida. Então vamos supor que alguém te roubou, você vai poder ir atrás do cara e tentar resgatar suas coisas e punir o cara de algum modo. E aí o que vai acontecer é que quem é mais forte vai ter mais poder de compensação. O que o Nozick diz que vai acontecer com o tempo é a formação de associações protetivas, ou seja, nessas comunidades vai formar um grupo de pessoas para proteger os integrantes dessa comunidade, de modo que, caso haja algum tipo de agressão, você possa resolver essa contenda, né? É claro que você vai ter tensões e disputas intragrupais e extragrupais, ou seja, no interior do grupo vai ter que também ter instâncias de deliberação para resolver problemas. E quando um outro grupo atacar o seu grupo, você vai ter que ter como se proteger dos seus grupos. Segundo Nozick, é possível que mesmo numa comunidade surjam várias associações protetivas, ou seja, diferentes grupos que vão proteger os seus amigos ali, seus companheiros, seus camaradas e assim por diante. Do mesmo modo como as gangues operam numa cidade, ou sei lá, crime organizado, né? Você tem lá diferentes facções, diferentes grupos lá que dominam o território e esses grupos protegem o seu território e protegem os moradores, protegem entre aspas, né? Protegem os moradores daquelas regiões. Naturalmente vai haver um monopólio desse poder, né? Ou fica uma disputa permanente, ou seja, os grupos se matando aqui para disputar a proteção das suas regiões, mas pode ser que em algum momento um desses grupos tenha um monopólio do poder. E aí ele vai controlar aquele território, vai controlar aquela região, vai controlar aquele grupo, aquela comunidade e vai se tornar uma espécie de um Estado. Ou seja, naquela região tendo o monopólio da força, que é, na verdade, a definição clássica do Max Weber, que o Estado é essa instância, né, que detém o monopólio legítimo da força. Então, para o Nozick, é inevitável que, dados os conflitos que existem nas sociedades humanas, que em um momento ou outro vão surgir instituições, vão surgir organizações de proteção daquela sociedade. E aí é claro que o que ele propõe aqui é que, tendo em vista que esses grupos são inevitáveis, seria melhor que a gente tivesse um Estado mínimo que resguardasse algumas instituições básicas de proteção daquela comunidade.
Então entraria aqui a questão da proteção daquele grupo e de judiciário, assim por diante. Então seria um Estado minimalista mesmo, né? Ele não propõe aqui um retorno do Estado como a gente tem nesses dias. Mas a existência do Estado parece ser uma condição melhor do que o Estado da natureza, né? Ou seja, esse Estado no qual não há nenhum tipo de autoridade sobre aquela comunidade. Então aqui você tem um outro autor que não é marxista, que não é anarquista, é um autor libertário de direita aqui possivelmente, falando sobre isso. Então muita gente analisou essa questão, mas não cabe ao Nozick, não cabe ao Engels, não cabe aos autores que contestam essa visão refutar a ideia do anarquismo ou do comunismo. Cabe a quem defende essas ideias justificar e provar que eles estão certos, né? E aí, inclusive, nesse livro do Walton, uma coisa que ele fala logo no começo também é como você tem essa inversão do ônus da prova, né? São duas coisas, na verdade. A inversão do ônus da prova, que foi o que esse cara fez comigo, né, no comentário, pedindo para que eu prove a impossibilidade de existência de um Estado anarquista, ou seja, é uma inversão do ônus da prova. Ele que deveria provar, pede para que eu prove a não existência. É uma inversão argumentativa aqui que não faz sentido. E outra coisa que ele fala também é o apelo à ignorância, que também é muito recorrente, e aqui ele atribui, inclusive, aos grupos pós-modernistas, aos intelectuais pós-modernistas, que é dizer o seguinte: como você não tem como provar que eu estou errado, logo eu estou certo. Então é o apelo à ignorância. Como você não tem como provar que Deus não existe, logo Deus existe. Como você não tem como provar que anarquismo é uma utopia, logo não é uma utopia, você está errado. E aí também não faz sentido, né? Então, assim, esse tipo de recurso pode ser simplesmente a incapacidade da pessoa de elaborar argumentativamente uma ideia e defender sua posição, mas também pode ser um recurso malicioso, ou seja, eu vou jogar uma cartada aqui que se colar, colou. Se colar no meu grupinho aqui, se os meus seguidores ouvirem isso aqui e aplaudirem, logo colou. Mas na prática mesmo tem pouco valor argumentativo e tem pouco valor para demonstrar que você tem razão. Ou seja, para você demonstrar que o anarquismo ou o comunismo são viáveis e são uma possibilidade enorme no futuro, aí precisa trazer evidências disso, né? Precisa trazer provas disso, e não apenas, sabe, o desejo disso. Você pode querer uma utopia, você pode querer um mundo melhor, você pode, sabe, ansiar por isso e inclusive lutar por isso, mas para você demonstrar que isso é uma possibilidade, você tem que provar, e daí não cabe a mim demonstrar que isso não é possível. Cabe a você que acredita nisso, né? Tem fé nisso, demonstrar a sua viabilidade. Mas no final das contas é isso, é uma crença, né? Uma crença, um desejo, uma vontade, e nada impede que você lute por isso. Não tem nada que impeça que você faça isso. Bem, claro que tem alguma coisa que impeça, que é o Estado, né? Então, assim, se você for tentar fazer uma revolução, você pode acabar morto, no final das contas, ou acabar como aconteceu com os bolsonaristas que invadiram a sede dos três poderes em Brasília, vai acabar preso. Então, assim, o que impede você de fazer isso é a lei. Mas não há nada da minha parte, pelo menos, que te impeça de fazer isso. Você pode ir lá fazer revolução, lá, tentar criar uma comunidade anarquista, alguma sociedade comunista. Vai e faça. Demonstra que minha desconfiança é equivocada. Aí é simples. Demonstra que daí me convence. Bem, de qualquer maneira, recomendo que vocês leiam esses livros aqui, leiam o livro do Yashamon, que é bem interessante para compreender como se deu essa tomada, né, do espaço público, do debate público pelas pautas identitárias e como elas vão na contramão de pautas históricas da esquerda, que seriam pautas universalistas, seriam pautas que unificariam os diferentes grupos em prol da defesa dos oprimidos, e é uma fragmentação dessas ideias. Bem interessante o livro dele, e vale também ler, não sei se tem em português esse Douglas Walton, mas vale também ler sobre a ideia de ônus da prova, que é um pré-requisito essencial para uma argumentação racional, para a defesa de uma ideia. Se você apresenta uma tese, se você apresenta, sabe, uma proposta, cabe a você provar que ela é possível. Não a quem desconfia, não quem questiona, não quem é cético. Cabe a quem defende as ideias. Então é algo básico, né? Se você acredita numa sociedade futura que vai ser muito melhor do que a capitalista, apresente as evidências, sabe, robustas, incontestáveis, de que aquilo ali é uma possibilidade, de modo a convencer quem não acredita naquilo, de quem não tem a mesma fé que você. Bem, digam o que vocês pensam no comentário aqui sobre essa história aqui do Educando com o Cu. O que você acha disso? Como é que você viu essa história toda aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!